Pessoal, começou o nosso programa na Laje com Lincoln Reis. E hoje o programa vai falar de mágica, a profissão dos mágicos. Cuidado, hein? Cuidado você aí em casa, pode sumir a sua mesinha de centro, que os mágicos estão Na Laje. São eles, Emerson e Thiago. Antes de apresentá-los, vou acordar o Raí, que o Raí está dormindo, ele precisa rodar a vinheta, soltar o foguete, que o foguete precisa voar. Olha que o foguete está dando até ré, não sei se foi os mágicos que fizeram isso, mas o foguete está dando ré sim. E bora assistir esse bate-papo sobre mágica com essa dupla top demais. Produção, roda a vinheta que o foguete vai voar. Rapaziada, Emerson e Thiago, obrigado, satisfação é minha, obrigado por aceitar o nosso convite, está aqui falando um pouquinho da experiência de vocês com a mágica, do trabalho de vocês com a mágica, e é isso, meus irmãos. Para nós é sempre um prazer, né, poder falar um pouquinho sobre a nossa arte que a gente tanto ama, né? Contar um pouquinho da nossa história é sempre bom e divulgar a mágica brasileira também é uma coisa que nos deixa muito feliz, né? É isso aí, então vamos começar o programa com mágica. Opa. Todo mundo mesmo, mas todo mundo mesmo gostaria que acontecesse essa mágica. Vou pegar aqui, que vocês dobrassem o meu dinheiro. Quem vai fazer isso aí? Pode Thiago, começar, Dobra meu dinheiro. Thiago, Dobra meu dinheiro. Você consegue dobrar? Isso aqui Acho é um que pouquinho, né? Mas dá Vamos para dobrar. tentar? Acho que A gente vamos lá. consegue. Tadã! Dobradinho. Mas eu consigo fazer melhor, dá para fazer virar 100. Quer que vire 100? Opa, na hora. 100 é melhor, né? 100, ó, sopra. Virou 100. Sem nada. Não, brincadeira, tá aqui na sua orelha, ó. É isso, que qualidade. Pode guardar. Infelizmente no Brasil hoje em dia, fazer mágica dobrar só com milagre. E a gente é mágico, não milagroso. Por enquanto só mais. Valeu, caramba, da hora. Gostei. Ficou top demais. Isso aí, ó, essas perguntas aqui são sempre idealizadas pelo meu amigo, meu irmão, Edson Pipoca. Alô, Edson. Deve estar aí esparramado no seu sofá, na sua piscina, um sabadão desse, uma lua dessa. Olha, tomara que esteja essa lua mesmo. Bora. Pessoal, vamos lá. Com as redes sociais, a mágica ainda sobrevive? Emerson, Thiago, Emerson. Eu acho que com certeza, né, cara? Acho que é um dos maiores meios, né, de... Acho que a pergunta tem a ver porque hoje em dia a gente encontra revelações de números na internet, esse tipo de coisa, né? Mas eu acho que é o oposto que aconteceu, né? As redes sociais vieram para divulgar ainda mais a arte, então... Chegar nas pessoas hoje mais em dia, rápido. Exatamente. Antigamente o acesso à mágica, você aprender mágica era só de mágico para mágico. Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem um acesso Era uma coisa bem restrita maior, antigamente, né, Emerson? Fechado, né? Sim. Então se você só aprendia se fosse com outro mágico e era com muito custo, né? Não que sejamos a favor, que nós não somos a favor de expor segredos assim à torta e à direita. Mas olha, realmente... cuidado com... Vamos falar do Mr. M, hein? Então. Vamos falar dele. Ai. Não é isso? Aqui é o que não deve ser nomeado, né, Emerson? E como que é o show de vocês dois aí? Como é que é o show? Vocês se apresentam? Como é que funciona? Varia de evento para evento, né? A gente já trabalha junto há quase 20 anos. E a gente trabalha tanto Caramba, com o público... 20 anos? Já é um molequinho. Já é um Tempo relacionamento. Tempo voa. Que legal. E a gente trabalha tanto para o público infantil quanto para o público empresarial. Que aí são estilos de show completamente diferentes, né? Um tem uma linguagem mais familiar, outro já tem uma linguagem mais séria, mais corporativa, focada, passa uma né? mensagem, né? E eu acho que é um show sempre com humor. Sim. Sempre tem humor, e a gente tem que ter um pouquinho de humor no show, porque senão fica um negócio E interação. Interação. Isso é o mais importante. A gente precisa da plateia para trabalhar. Tem que Isso participar. é importante para nós. A gente fala que a plateia é a nossa energia mágica. Sim. Se eles não participam,
o show não é a mesma A coisa. gente perde os poderes. É mais parecido também com o stand-up também, né? Sim, Precisa tem do, isso. do aplauso, precisa daquele Exatamente. A troca ela é fundamental. A troca é fundamental. É. Enquanto no stand-up o riso é o que deixa o comediante, né, enérgico, o espanto seria a espanto nossa e os energia aplausos, mágica. eles- Exato. Como que aconteceu aquilo, né? É, isso, exatamente. eu acho que é Aquele isso que espanto. instiga, né? Que A legal. pessoa. Legal. Então, essa dupla aqui, ela tem 2 segmentos hoje. O carro-chefe são os 2 segmentos, tanto voltado para as crianças Sim. e adolescentes, que é uma familiar, mágica né? mais criativa, mais de brincadeira, mais de sarro. E depois também tem para os empresários, que é outra mensagem de mágica. Sim. Quem quiser contratar, como faz? Bom, segue a gente lá no Instagram, @ETilusionistas. ET Lá tem todas as informações, é Ilusionistas. só mandar uma mensagem, entrar em É contato. no plural, né? Isso, ET tudo junto. E de Hermes, T de Ilusionistas. Thiago, ET Ilusionistas, tudo junto. Que legal. Facinho de achar. Bacana. Como vocês se apaixonaram por mágica? Bom, Como é que acho foi que cada esse- um foi de um São- jeito diferente. Eu vou É. resumir um pouquinho a minha Fala, história, você você fala. resume um pouquinho a sua. Então, na palavra Emerson, como É. que você se apaixonou Então, por eu, mágica? eu costumo brincar que eu já nasci gostando de mágica, porque eu lembro de eu muito pequeno, quando minha mãe me levou pro circo pela primeira vez, e já eu ficava só esperando aparecer o mágico. Ah, tem que ter um mágico nesse circo. Nem todo circo tinha mágico, né, naquela Sim, ocasião. sim. E se não tivesse um mágico lá, eu não ficava feliz. E aí até que passou mais um tempo, né, através do mágico chamado David Blaine, que se apresentava na televisão, tinha um especial dele que passou na televisão. Ali foi o mosquito que me mordeu, e depois que eu vi esse mágico fazendo mágica Foi nas a ruas, aranha- de perto. A aranha que picou Peter Parker. É bem isso, exatamente, é bem isso. Que se exatamente. transformou no Aí Homem-Aranha depois mágico. disso, nunca mais parei de fazer mágica. Eu comecei com 12 anos. 12? 12 Tá anos. quantos anos, Emerson? Eu tô com 39. 39, que 39. legal. Bom, E o acho que Thiagão? a minha história foi mais ou menos, não tão parecida, vou dizer assim. A meu primeiro contato com mágica foi com 7 anos. Isso foi lá na minha cidadezinha. Eu nasci em São Vicente, mas fui criado em Registro, no Vale do Ribeira. E lá tinha aqueles famosos coretos, né, que tinha em cidadezinha pequena. E lá eles estavam fazendo, um senhorzinho estava fazendo mágica no coreto. Era uma mágica simples para nós hoje em dia. E eu fiquei aquilo com aquela cara de bobo, tipo, tentando descobrir. E ficou ali aquela memória. Passou um bom tempo, acho que mais ou menos uns 8 anos depois, aqui em São Vicente, abriu, acho que inscrição para era curso de mágica, era na Secretaria de Cultura de São Vicente. E eu falei, isso aqui é interessante, eu vou lá ver. Foi lá que eu conheci meu professor, foi lá que ele me ensinou o que eu sei, e que aí que eu me apaixonei para valer de mágica. Aí comecei com 15 parou mais. anos. seguido. Aí, pouco tempo depois, A gente acabou se conhecendo e Conheci formamos esses- uma dupla. Que legal, pô, que legal. Resolvimos unir forças, né? É bacana, né? com uns 17 anos, né? Acho por que mais aí, ou menos, né? mais que ou tinha. menos. A princípio Quantos anos era tem, só- Thiagão? Eu tenho também 39. 39, então é a 39. mesma A gente tem a idade. mesma- Mesma idade. É, pouca coisa de diferença de meses. Meses né? de diferença. Só meses, só meses. Pô, E bacana aí demais, hein? foi o... Daí em diante foi só pra melhor, né? Pra É, dizer. sei. Daí pra melhor. Mas assim, e vocês hoje em dia já tem um trabalho para ensinar as pessoas? Alguém que queira aprender, vocês ensinam ou vocês só apresentam o trabalho de vocês? Nosso foco são as performances, as apresentações, mas eventualmente, se alguém entra em contato realmente com o intuito de Fazer aprender uma e oficina, tal, de a gente, repente. sim, a gente oferece Sim. uma oficina, a gente A gente tem... tem uma oficina Que é legal, né? focada nisso, né? Pra não Mágica. morrer, né? não seria Com um certeza. curso aberto, mas a gente já deu aulas particulares, né? Eu penso assim, se você não divulga uma arte, se você não passa ela pra frente, ela estagna. Então a gente Isso. tem que estar, entendeu? Mas aquilo, a gente não é a favor, como eu digo, da revelação por revelar. É, à toa, assim, né? Ensinar. Tem que a é pessoa diferente, tenha realmente um ensinar interesse a pessoa real. que tenha realmente interesse, exatamente. É. Entendeu? Que gostar, né? É, exatamente, nessa pegada. Porque se for pra fazer só pra revelar, não tem Não, essa, não. tem essa. Porque assim, se a pessoa querer, vou procurar o Emerson e o Thiago lá para poder aprender para revelar. Aí acaba que Não. acabando a magia. A gente sabe Total, pegar né? quando a pessoa tá nessa pegada de querer, só quero aprender por E aprender. até mesmo de querer levantar na plateia, isso aí tem. Acontece Aí não. muito. Aí Acontece isso aí não é o correto. É que nem contar o final de um filme antes de É assistir. quase a mesma não tem coisa, graça, quase um né? spoiler, né? É desnecessário. Muitas mágicas hoje são de princípios antigos que Até a da bolinha. até hoje, Sim. A da bolinha que é antiga, que é muito boa, sim, sim, que a bolinha exatamente. some.
Não é isso? Mas, por exemplo, você tirar aqui assim a bolinha, né? Deixa eu ver se Que tem mais isso? uma aqui no meu bolso. Tem mais uma. Vamos pegar aqui mais uma. Aí é que Ó, são duas. Fazer uma coisa diferente, ó. Abre a mão. Abre a mão pra mim assim, ó. Ó, uma pra você. Equilibra Cuidado, ela. tá? Uma pra mim, essa você vai apertar mais Aperta forte bem que você forte. puder. Aperta. Vira assim a mão pra baixo, tá Pronto. bom? Agora é só um princípio de você pegar a alma da bola. Ó, peguei a alma da bola, eu coloquei. A minha já viajou. Ela tá aqui. Desceu? Chegou. Pode abrir. E já está. Nossa, que Você tá vendo? Um princípio é antigo, mas ainda causa o mesmo causa. efeito de quando foi criado. Entendeu? Mágica é isso, E é isso que a gente entendeu? gosta de Não- preservar, né? Sim, esse O negócio encanto. que é pra se renovar. Não, não é pra se renovar. E se chegar um paizão assim e falar, pô, me ensina a mágica que eu quero fazer pra minha filha, que ela é apaixonada. Você vai pegar... Existe isso? É o que eu tô falando. Existe sim, mas é o que eu tô Aconteceu falando. É bastante. diferente. Você pode ensinar um númerozinho simples, né? Que Simples, né? não Não, vai prejudicar nada e tá tudo certo. que legal, Emerson. Tiagão, Diga aí. depois para o nosso amigo Emerson. Qual foi o truque ou momento mais marcante na carreira do Thiago, na carreira do Emerson? Ou os dois No juntos. momento mais marcante... Os dois juntos. Vamos primeiro falar solo. O momento mais marcante foi minha primeira apresentação para público grande que eu fiz em São Vicente, no antigo centro de convenções, para mais de 1000 pessoas, que eu tremi as pernas mais que Mara Verde. Rapaz do céu! Era um Caramba. número onde você produzia várias garrafas, você mostrava uns canos, e aí tinha uma garrafa, um copo, você colocava, eles trocavam de lugar, e depois ia aparecendo um monte de garrafas, até ter 8 garrafas. E esse foi um número que eu treinei. Não podia e errar. aí, não podia errar. E na hora de fazer, cara, eu lembro que meu coração acelerava de uma forma, cara, então ficou muito marcado esse momento, né? Primeira apresentação Pra valer em pra grande público, público. com público grande, mais de 1000 pessoas lá, do Tiagão. Isso aí Com impressionou certeza, muito com demais certeza. o coração dele. Tá, agora, Sim. com dupla, eu acho que uma das momentos mais bonitos da minha vida foi quando a gente fez mágica para uma menina que era deficiente visual. Sim. Que a gente Caramba, difícil, hein? A gente precisou fazer um show totalmente... Qual é a palavra Palpável. certa? Palpável, né? Palpável. Que usasse a imaginação, que usasse o tato, né? Então esse foi um momento de desafio, porque tinha que criar uma coisa que até então não era foi um uma coisa momento comum. marcante e também o interessante é que ela gostou tanto que no ano seguinte ela nos contratou de novo. De novo. E Entendeu? E- parece e impossível, as reações né? Porque dela eram as ela não- reações mais A bonitas. mágica é algo Pessoal, visual e mesmo sem ver ela... Olha o fato que a gente puxou aqui, ó. A mágica é inclusiva. Com Sim. certeza. A mágica é inclusiva sem sombra de dúvida. para uma pessoa que é deficiente visual. Não é fácil. A gente pode Não é falar fácil. até mágicos, a gente conhece muitos mágicos. Tem uma certa deficiência e eles apresentam mágica melhor que muito mágico que Não tá tem, ali, né? que tem tudo. Tá entendendo? Tipo, por exemplo, René Lavan, né, Sim, que Emerson? ele só tem uma mão, é um mágico Que só tem argentino uma que só mão tem e uma ele faz melhor que muitos caras com Existe um duas. outro mágico chamado Magic Gilbert, que ele não tem as duas mãos e mesmo assim ele Ele faz consegue coisas fazer incríveis com as mágica. cartas. Que legal. É de outro mundo, cara. Então, a mágica é inclusiva, muito inclusiva. com certeza. Muito Top inclusiva. demais. E para o nosso amigo Emerson, aquele momento marcante da mágica na vida do Então. Emerson e depois na vida, acho que da dupla tu já falou, É, não sei se os dois contribuem. Eu Concluído. concordo com tudo que ele disse, mas eu vou relembrar também um momento em 2014 que a gente fez uma previsão. Uma Sim, previsão, a gente sim, deixou em praça pública lá no Gonzaga, em Santos, e preso numa garrafa previsão daquela época, de 2014, de quem iria ganhar o reality show Big Brother em 2014. E a gente acertou a previsão, e a gente saiu notícia e tudo mais sobre Se essa der uma previsão que a gente pesquisadinha, fez. Né? encontra aí bastante É, informação Que sobre. legal. Sim. E a gente legal. conseguiu acertar. Também foi um momento bem legal. né? Começou o programa, a gente enterrou lá a previsão, terminou, a gente abriu, foi as emissoras locais aqui cobrir. No início do programa, isso aí. Isso, a gente, Isso, primeiro, no início. antes de começou o programa, a gente colocou lá, Quem ia ser campeão? exatamente, quando encerrou, a gente abriu a urna e a gente deixou dentro de um cimento, dentro de uma garrafa, tudo preso lá. Fez tudo aquele... Teve que Aparato, quebrar os tudo aparatos. Ele né? ficou totalmente e no visível fim lá. a gente acertou a é, previsão. Caramba, Com e certeza. o momento marcante pessoal? Então, e pessoal, com certeza,
Acho que meu primeiro show de todos. Com certeza foi bem marcante, né? Mas foi marcante não por um momento assim bom, Deu problema. Foi marcante Explica exatamente deu probleminha. porque deu tudo bem errado. Como é que foi? Mas, bom, vou até comentar sobre um número, não vai dar para entender muito sem explicar muito, mas basicamente é o seguinte, você tinha um dado, se colocava ele dentro de uma caixa, ele tinha que desaparecer e aparecer em outro lugar. Resumidamente, era essa a mágica. Sim. Só sei que no fim das contas ele não sumiu. Quando eu fui abrir, ele saiu pendurado no meu braço. E todo mundo viu o segredo. Aí deu problema. Só que aí o que acontece? Eu fiquei ali, né, era meu primeiro show, eu era uma criança ainda, estava com 12 anos, foi minha primeira apresentação. E eu fiquei traumatizado, né? Fiquei triste. Depois daquilo eu saí, né? Chorei e tudo mais. Naquele mesmo dia tinha um outro show marcado. Então eu fui praticando de novo até o próximo show. No segundo show eu fiz tudo certo. Só que aí eu falei, não, eu não vou fazer mais mágica, não quero mais fazer mágica até eu me sentir pronto de novo. Tanto que depois desse primeiro show, eu só voltei a fazer mágica com 19 anos. Então eu fiquei vários anos parado. Porque não é só fazer pra mágica, estar preparado. ser rápido também, né? Na verdade não necessariamente, é técnica, não é velocidade, é técnica. Mágica se trata de rapidez. As pessoas têm essa ideia de que precisa ser rápido. Não, você precisa executar a técnica da maneira correta. Se você executar da maneira correta, você pode fazer bem devagarinho. O Emerson foi lá, mostrou para o pessoal, para o público, que o dado ia sumir, daqui a pouco o dado ficou pendurado na mão dele. Ele me conta Aí essa ele história. Se escondeu, se jogou, chorou, se esperneou, ficou triste, que tomou vaia. Tomou vaia ou não? Não chegou nesse ponto, mas eu fiquei triste como se tivesse tomado. A autoestima do nosso amigo Emerson foi lá embaixo. Estava Exatamente. começando. Primeiro show do abençoado, ele toma uma invertida Foi dessa. traumatizante, mas serviu aí para me preparar melhor e depois que eu estive pronto, não parei mais. Olha, e a outra pergunta, eu acho que vem de encontro com essa pergunta até, essa sua fala, né? Que o nosso amigo Edson Pipoca faz aqui. Já teve mágica que não funcionou, a não ser essa do dado? Hein, Emerson? A não ser essa do dado. Aí teve outra que não funcionou, deu problema? Olha, hoje em dia é mais difícil. Eu não consigo lembrar agora de um evento específico. Óbvio que já teve vários momentos em que... Mas ele já falou algo do deu dado errado. que deu. Já explicou, Não, né? Minha? Deixa eu ver. E a do Tiagão? Tinha uma lá que tentou... A flor não sumiu, não sei se a flor sumiu. Eu acho que Ou a mulher que tu foi dar uma facada lá e cortou mesmo ela. Não, essa daí, graças a Deus, eu nunca fiz. Eu acho, deixa eu pensar aqui. Sim, teve um caso parecido. Mas eu não estava tecnicamente fazendo a mágica, eu estava ajudando a mágica a ser executada. Mas eu era responsável, então, de certa forma, eu... Fazia parte. Antes de começar o show, era uma mágica onde a Mamãe Noel ia aparecer. Esse eu estava ajudando meu professor na época. E qual que era a minha tarefa? Era pegar, levar a caixa pro palco para fazer a aparição da Mamãe Noel. Nisso, A caixa abriu. o professor tá lá fazendo, fez a primeira, aí ele dá o sinal para me levar. Na hora que eu vou pegar a caixa desmontou toda. Aí a Mamãe Noel saiu e falou assim, é agora que eu apareço? E com inocência. E eu fiquei assim, tipo, meu Deus do céu, Vai me cara. matar. E aí meu professor, pode trazer. E eu, não dá pra trazer. Traz, eu não dá. Parece cena de filme, mas aconteceu. Aconteceu mesmo. Caramba. E uma outra coisa que apareceu parecida foi na das garrafas, numa outra apresentação, graças a Deus não foi na primeira lá, foi a que me marcou, que foi eu derrubei o copo, que ele estava cheio de Coca-Cola, eu fui fazer, na hora que eu coloquei, ela pum, bateu o copo, e quebrou. E aí eu, É isso aí, é isso aí, acontece, vambora. É uma das, assim, que eu posso dizer, não vou mentir, Emerson, já teve Sim. mais vezes, mas hoje em Acho que dia, mais com a marcou, experiência, acho que hoje em dia com a experiência, a gente tem bem menos. É que é diferente hoje, né? Hoje em dia, se algo der errado, a gente consegue contornar. Por causa que mas a gente já tá naquela acostumado. época... Mas no início, muita dava- coisa aconteceu. Já mudava a fisionomia, já ficava É. triste e tudo mais. Hoje Vamos aquele- lá. Vamos lá, então. Quais são as maiores dificuldades e desafios de um mágico hoje? Eu acredito que é realmente viver da arte, né? Viver Sim, da arte mágica, né? bem- São poucas Levar o pessoas... ganha-pão. Exatamente, são pra poucas casa. pessoas que têm coragem assim de realmente mergulhar e falar, não, eu vou viver só da arte, Só vou da viver só arte. de mágica. Porque exige que a gente vá realmente correndo atrás disso, né?
para poder sobreviver, Com o ganha-pão certeza. que ele falou, né? Graças a Deus aqui na Baixada a gente tem um bom público, mas se a gente não estiver sempre correndo atrás, ele some. Ele some, literalmente, né? É. Eu diria que também que um detalhe um pouquinho, às vezes as pessoas, elas... Eu falo isso como parte da minha família. A minha família, no começo, eles enxergavam a mágica, não enxergavam como profissão. Tem muita gente que Eles tem essa acham- dificuldade tinha. de enxergar. Falava que era uma brincadeira, um hobby. e Acha eles que é não sempre um conseguiam hobby, acha que entender, é só um... entendeu? Então um pouquinho do preconceito no início foi É. uma dificuldade bem Grande. chatinha, mas a gente conseguiu contornar e provar que dá para viver. Uma situação recente curiosa, não vou falar nomes, mas assim, um contratante recentemente, ele marcou uma reunião comigo, a gente foi conversar para fechar um evento e tal, e por acaso ele fez uma pergunta assim, muito sem maldade, a gente se encontrou numa região próxima ali, eu estava próximo quando ele me ligou já, ele falou, você trabalha por aqui? Aí eu pensei, eu tô trabalhando agora com você aqui nessa reunião, com você, fechando esse contrato. Esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Não falei, lógico, essas palavras, mas você vê como tem no inconsciente das pessoas de que a Isso é um arte hobby. é um hobby, É um hobby. é um extra. Não, é a minha profissão, Não, é o nosso é a ganha-pão. principal. É a principal. É porque também o Emerson e o Thiago, até mesmo temos aí músicos que têm o seu trabalho CLT Exato. e na noite ele vai e faz o trabalho. E Sim, acaba que sim. até mesmo confundindo o contratante, confundindo até as pessoas. Mas é bom Sim. você falar aqui que vocês vivem da mágica. Sim, da mágica, né? exatamente. O trabalho de vocês é 100% Eu falo isso com mágica. o peito estufado, com orgulho, É. falo, eu vivo. Com de muito orgulho, com muito orgulho. Qual é o futuro da mágica no pensamento e na ideia de vocês? Qual o futuro da mágica? Olha, futuro da mágica é uma pergunta profunda, é difícil É responder bem assim. filosófico É. essa pergunta. Mas É eu o diria... Edson. É o Edson Pipoca. Ele é terrível, ele é terrível. É profunda, né? É filosófica, né? Eu vou tentar... Não vou filosofar muito, mas eu diria que o futuro da mágica, ele é se tornar cada vez mais democrático. É alcançar muito mais pessoas, muito mais... Porque assim, quer queira, quer não, até mesmo no Brasil ainda tem muitos poucos mágicos, sabe? Poderia ter Sim, muito comparado mais. a outros países, né? Outros países como a Europa, como os próprios Estados Unidos, lá o mercado é muito maior do que aqui. Então, acho que o futuro vai ser explorar cada vez mais o mercado mágico no Brasil para que cresça e surjam muito mais mágicos, tenha muito mais trabalho para todo mundo. Eu acho que isso que você está falando com certeza tem sentido, cara. E ainda mais com a tecnologia que a gente tem hoje, né? A expansão de informação é bem grande, então acaba que... Nos últimos anos houve uma modernização, né? Que nem você, agora há pouco ele estava com o celular, fez uma mágica com bolinha. O celular acabou, essas tecnologias de smartphones, iPads e tudo mais, agora com inteligência artificial, deu uma repaginada nos efeitos que os mágicos fazem. Isso teve uma Tirou aquele modernidade, negócio clássico, né? É. Deixou um ar mais atual, mais futurista, por assim dizer, né? Sim. Eu acho Bacana. Qual a diferença entre o mágico e o ilusionista? Então, a verdade é que são sinônimos. exatamente. São sinônimos, não tem diferença. Porém, alguns mágicos usam mágico e outros ilusionista. Por quê? Geralmente os que usam a palavra ilusionista, ela costuma ser mais usada para aqueles mágicos que trabalham com mágicas de palco. Efeitos Aquelas grandes, caixas né? grandes, aquelas coisas. Geralmente fala que esse é o ilusionista. Porém, é sinônimo. Se você olhar no dicionário, ilusionista e mágico ilusionista é Eles têm a sinônimo. mesma função. Então, no Sim. nosso caso, a gente trabalha um pouco de cada, e a gente chama de ET ilusionistas, mas geralmente chamam nós de mágico. Por quê? Porque no fim é tudo a mesma coisa. Que é um termo A mais palavra comum para eles falarem isso, É. né? Sim. É só... Então- é mais propaganda, é mais Então, marketing a palavra. tecnicamente- A pessoa escolhe, fala, vou me chamar de ilusionista, eu vou me chamar de mágico. Mas é sinônimo, no fim das Mas se contas. for para pensar, existem vários termos adjacentes, né, relacionados à mágica. Prestidigitador, Mentalista e Sim. vai embora, né? Então tem vários Sim. tipos. Hipnólogo é um tipo de é mágico. uma vertente também da mágica. É um tipo de mágico que Sim. mexe mais com a mente, né? Mas, entendeu? Então, É a magia. A magia está no ar. Vocês participaram de televisão. Qual a diferença do ao vivo para a TV? eu acho que... A preocupação só com... Porque assim, a câmera não pisca. Com você aqui próximo, eu ainda consigo controlar a sua atenção. Eu tenho que me preocupar com a câmera. Ela está me olhando fixo e ela não para, ela não pisca em nenhum momento. Ela pega tudo. Então a gente tem que trabalhar com efeitos que sejam Visuais. visuais, direto ao ponto, e que você possa
queimar com os olhos e não enxergar nada. Porque a gente consegue orientar melhor você de perto do que a câmera, que ela não pisca, né? Que ela não para. Mas é óbvio que existem números específicos para a câmera, números específicos para pessoas. Cada ambiente tem números específicos, né? A gente tem que trabalhar. Por isso que a gente se adapta aos eventos, né? Com cada certeza. evento Cada vai evento vai pedir um né? tipo de... Só falar quanto é que é um show, não tem como dizer. Precisa saber o evento, precisa saber Quantas onde vai pessoas, ser, onde quantas vai pessoas, ser, como, quando, qual que é a deslocamento, ideia do Qual é o transporte. tema? Porque às vezes o evento fatores. é temático. A gente já fez CIPA, né? Sim, CIPAT, desculpa. E tipo, passando mensagem da segurança no trabalho e tudo mais, com mágica, por exemplo. Isso é um exemplo de situação que precisava de um conteúdo personalizado para aquele evento. Que legal. Entendeu? Então, se tem adapta muito ao isso. ambiente. Bom, pessoal, uma pena que a gente chegou ao fim de mais um Foi um programa. prazer. Mas vamos Na fazer uma laje. última para finalizar? Vai fazer mais Vamos uma? fazer uma última. Dá mas tempo deixa- de fazer mais uma? É Vai isso, lá. eu já vou finalizar aqui, vamos fazer a última. Cadê a Com Maravilha. certeza, gente. Vamos fazer uma mágica? Preparou uma bem legal Pra pra finalizar. finalizar? Então bora. Olha aqui, ó. Essa daqui. Aqui é tudo no improviso e na Vamos lá. hora. Algumas Vamos fazer cartas, não a podia última faltar, mágica, né? que o programa chegou ao fim, né? Mais um na laje. Várias cartas. Várias. Fala para mim em qualquer lugar. Fala para, por favor, fala para. Para. Aqui já? Isso. Tá bom. Pega a sua carta, pode mostrar. Pode deixar o baralho ali, por favor. Eu não vou adivinhar. Geralmente os mágicos por aí, né? Pega e adivinha a carta. Eu sou um mágico diferente. Eu sou o único mágico do mundo que não adivinha a sua carta. Como assim? Eu olho, é mais fácil. Não, mas Não, você vai entender, ó. É que eu uso ela apenas para fazer um aquecimento mental. Segura aqui bem no meio da carta, com as duas mãos. Eu vou segurar para você, pode deixar. Isso. Eu vou contar até 3. Quando chegar no 3, tudo que eu quero que você faça é que você rasgue ela no meio, tá bom? Tá. 1, 2, 3. Pode rasgar. era mentalmente. Ele rasgou de verdade. Era um aquecimento Era um mental. aquecimento mental. Não tem problema, não tem problema. A gente resolve. Por sorte eu sou um mágico prevenido, eu tenho um plano Segura B. aqui. Você trouxe cola? Não. Não trouxe cola? Ixi, ele vem aqui rasgando sua Não carta, traz não cola, traz nenhuma cara. cola. Faz o seguinte, já que rasgou, rasga o resto, vai. Rasga o resto, pode rasgar, pode rasgar. Ah, já fiquei Já com acabou raiva com a mesmo. mágica mesmo, É. rasga tudo. Fiquei com Coloca os raiva. pedacinhos aqui pra mim, por favor. Fiquei com raiva já. Guarda já. só um pedacinho pra gente lembrar depois qual foi a carta. Ó, guarda esse pedacinho aqui pra gente lembrar depois qual foi a carta, tá? Aguarda aí. Não deixe ninguém chegar perto desse pedacinho. Os outros pedaços eu vou tentar colar. Por sorte eu sou prevenido. Eu sabia que algo podia dar errado, eu sempre carrego comigo Não era minha pra cortar, cola né? mágica. Não era, mas eu vou tentar consertar agora, ó. Vários pedacinhos. Coloco meus pedacinhos aqui, eu pego minha cola mágica, tá aqui no meu bolso, deixa eu ver. Ah, tá aqui, achei. Isso aqui, ó. Tcharam! Parece um saleiro, única. né? A maioria fala, um sal. Não, isso aqui é cola em pó. Cola em pó. E eu provo. Cola em pó é a única cola que faz esse barulho aqui, ó. Acabou. Viu? Já foi. Quer colocar um pouquinho? Pode pôr. Com essa mão aqui, segura, joga. Prontinho. Maravilha. Maravilha. Achei? Ó, seguinte. Como que tá? A gente já colocou a cola. Vamos fazer um passe mágico, Vai Thiago. lá, Faz um passe mágico, Thiago. Acho que você pode fazer assim com estala de dedos, ou pode fazer assim. Do jeito que ou você achar assim. melhor. Não, vai lá, vai, prepara assim. Pronto. Acho que agora eu senti algo estranho aqui. O quê? Algo estranho. Ó. Oxi, Opa, os pedaços viram um Não, cartão, esse cartão é meu, de cara. crédito. É o seu cartão, Thiago? Não, O que seu cartão veio fazer aqui, Thiago? deixa eu ver aqui um negócio. Oxi, o quê? O que tem nessa carteira, Thiago? Oxi, é Peraí. o sol, Opa, o sol calma, tá quente calma, mesmo, calma. hein? Tá, nossa, tenso É que aqui. essa mágica é quente. Não, mas espera aí, Emerson. Tem um negócio aqui Oxe, dentro. uma carta? Mostra bem, Pera aí. levanta bem pra eles verem bem. Ó, deixa eu tirar aqui pra vocês verem. Tem uma carta dentro da carteira onde estava esse cartão. Pega aí, mostra lá. É uma carta que está inteira. Pode ser qualquer carta, mas é exatamente o 8 de espadas. E vamos ver, o pedaço encaixa, deixa eu ver. Perfeitamente! E aí está. Caramba, top demais, hein? E aí está. Top demais. Muito Poxa, obrigado, eu Nico. que Foi um prazer agradeço. estar aqui com você hoje. Obrigado, Satisfação. pessoal. Quem quiser contratar o ET Ilusionistas. Ilusionistas. O Emerson e o Thiago. Quem quiser aí contratar o Emerson, o Thiago, os meninos aí entende bastante da mágica e da magia, fazer o seu, como é que é, evento, transformar o seu evento numa alegria, numa diversão. Uma experiência única, Uma né? experiência única. Obrigado mais uma vez. A gente agradece. Esse foi mais um Na Laje com Lincoln Reis. Agradecer a todos que nos assistem no nosso programa. Alô, Giba! Alô, paizão, Giba, um forte abraço, Deus abençoe. Alô, Carlinhos! Alô, Carlinhos, tá aí assistindo nosso programa. Carlinhos, o Denis, Santiago, o Luquinhas, a dona Conceiçãozinha, hein? Lá da Vila Progresso. Um beijo
no coração de todos vocês e até a próxima.